Seja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Deus nessa noite? Amém. Eu confesso que estou muito feliz em poder estar com os irmãos nessa noite maravilhosa, onde Deus marcou no céu. Antes de se marcar aqui, havia sido marcado no céu. Essa noite desse dia vai ser gloriosa. Deus vai derramar poder sobre a tua vida. Eu quero crer e entender que você voltará para casa bem diferente da maneira que chegou aqui. Amém. Quando crê assim, glória a Deus. Agradeço, magnificar o nosso Deus pelo privilégio de mais uma agenda e poder estar com o nosso amigo, pastor Denis Ribeiro. Deus abençoe. Esteve lá no encontro, em Jandai conosco, nos dando um abraço, honrando, com a presença. Foi uma tarde de milagre. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e confiando um pouco, Obrigado aos obreiros do altar também, o diácono, irmão Rafael, que a gente já se conhece só por nome, Faz um tempo já. A gente sempre manda um abraço para ele ali pelo programa no rádio na sexta-feira. E está comigo também Carlos Costa, nosso radialista de todas as manhãs, Acredito que muitos aqui ouvem o programa. O Felipe também nos acompanha. Amém, queridos? Amém. E eu conheci aquele casal ali, maravilhoso, chegando aqui na igreja, Adelino, Maria, Deus abençoe. Não perde o programa, Sempre está ouvindo lá, gente, Glória a Deus. Amém. Quem veio ouvir a poderosa palavra de Deus, diga amém. Amém. Livro dos Salmos, Salmo de número 84. Salmo 84. Noite missionária. É uma benção, pastor? É uma benção, é forte demais. Talvez alguém está se perguntando: bispo, por que você vai pregar em Salmos? Pois é, eu confesso que eu não sou pregador, Eu apenas entrego o recado de Deus. Amém, queridos? Eu vim aqui para ser um servo, para entrar na dispensa de Deus e servir você. Glória a Deus. Salmo de número 84. E lembrando que Salmo não tem capítulo, irmão? Salmo é Salmo. Então, Salmo 84, o versículo de número 3. Verso 3 do Salmo 84. Deus está nesse lugar. Amém. Quantos encontraram o Salmo 84 e o verso 3? Dá um sinal para mim aí. Vocês perdoem um pouco, irmãos. Estamos tanto quanto cansados, Estamos vindo de uma maratona de pregações. Para você ter uma ideia, todos os dias a gente está pregando numa cidade diferente, numa igreja diferente. São 10 igrejas do ministério e mais 12 cidades, 12 pontos de pregação que a gente atua. E ontem mesmo estava numa vigília em Cambira, pregando na igreja Toque em Cristo do ministério, Por falar nisso, eu trago um abraço dos irmãos da nossa sede lá de Jandai do Sul, da Igreja Apostólica Toque em Cristo. Trago um abraço para vocês. A minha esposa, a pastora Edné, que ficou lá conduzindo, enquanto a gente está aqui para glorificar o Senhor com vocês. Amém, queridos? Amém. 84, verso 3, está escrito assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares. Mais uma vez o texto sagrado que diz: o pardal encontrou casa. Repita comigo, queridos: o pardal encontrou casa. O pardal encontrou casa. Vamos falar bem bonito para Jesus. Diga: o pardal encontrou casa. O pardal encontrou casa. E a andorinha ninho para si. E a andorinha ninho para si. Onde acolhe os filhotes. Diga assim: e eu os teus altares. Diga assim: eu encontrei os teus altares. Quem encontrou o altar de Deus? Coloque a mão no teu coração. Uma oração não invalida a outra, pastor. Com toda a liberdade.
Ora comigo dizendo assim: Senhor, fala comigo nessa noite e através da Santa Palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Toma assento dando glória para Jesus. Aleluia. Irmão, vai dando glória. Se tiver glória, o fogo vai acender aqui hoje. Toda vez que eu leio a Bíblia Sagrada, o meu coração bate forte e eu fico mais ainda inquietado pelo Espírito Santo e fico cheio de Deus. Parece que a minha alma começa a reverberizar e eu sinto a glória de Deus ao ler o Salmo de número 84. Porque vou explicar para os queridos irmãos. Aproximadamente 19 anos atrás, o Senhor me encontrava num quarto de hospital, no UTI, onde eu estava desenganado pelos médicos. Quando eu ouvi o Dr. Renato, um cirurgião plástico, olhando para mim, disse assim: garoto, o seu pé não tem mais jeito, nós vamos ter que amputar o seu pé, e não tendo solução para isso, o seu pé está necrosando. Eu olhei para o Dr. Renato e disse: doutor, o senhor me perdoe, eu nasci e cresci na roça, eu não conheço essa linguajar de médico. O que significa necrosar? Ele olhou para mim e disse assim: apodrecendo. Imagine você uma laranja apodrecendo, ela começa embranquecendo, no dia seguinte já está toda podre, embranquecida. Ele disse: assim está o seu pé, está apodrecendo. Naquele momento, eu que estava vivendo uma vida desregrada, longe do caminho do Senhor, eu caí em si, olhei para dentro do meu coração e falei assim: Senhor, se é verdade que o Senhor deu uma chamada na minha vida, eu vou fazer um voto contigo, eu vou fazer uma aliança dentro daquele hospital. Queridos irmãos, eu me lembro, me recordo como se fosse agora. Do meu lado tinha um homem que todas as manhãs e tardes a gente conversava. Aquele homem, ele veio a falecer do meu lado, meu desespero foi grande. E imagine você arrastando aquela perna toda dilacerada por conta de um acidente de moto. E então eu fiz um voto com Deus e disse: Senhor, se o Senhor não permitir que corte, que venha amputar o meu pé, então eu vou aceitar o meu chamado, eu vou entrar para a igreja e eu vou cumprir a tua vontade na minha vida. Eu vou por todos os dias da minha vida pregar o Evangelho. E qualquer cidade, lugar, pode ser no sítio, na beira de um rio, aonde o Senhor me levar, eu vou pregar a palavra e eu vou, aonde o Senhor me levar, eu vou contar esse testemunho. Para a glória de Deus. Passando 3 dias depois, o Dr. Renato volta e ele diz assim: jovem, alguma coisa aconteceu. E eu disse: doutor, o que aconteceu? Ele disse: o teu pé não está mais apodrecendo. Eu falei: eu sei o que aconteceu. Ele disse: o que foi? Eu disse: eu fiz uma oração ao Deus do meu avô. O Deus do meu avô, ele dizia que Jesus curava, que Jesus tinha o poder. E esse Jesus que eu prego, eu falo nessa noite, ele me curou naqueles dias. O meu pé foi curado, não precisou amputar, é lógico. Fiz apenas 3 cirurgias após isso. E o médico, depois dessas 3 cirurgias, disse: não precisou amputar o seu pé, uma partezinha do seu calcanhar foi arrancada. E quando ele disse que a parte do calcanhar foi arrancada, mas o pé não foi comprometido, ele disse assim: sobre os seus dedos vai ficar duro, sem movimento. Para a glória de Deus, quando foi na tarde, eu estava no quarto, me recuperando daquela cirurgia e passando o efeito da anestesia, eu comecei a mexer o meu pé, não mexia, e eu reforcei a oração e eu falei: Deus, eu aprendi com meu avô lá na igrejinha de madeira, na beira do rio pequenininho, chamada Assembleia de Deus, onde eu cresci. Eu aprendi dentro daquela igreja que quando o Senhor cura, quando o Senhor opera, o Senhor faz por completo. Se o Senhor faz por completo, o meu pé vai mexer, o meu dedo vai mexer, e para a glória de Deus começou a movimentar meu pé, porque Jesus faz por completo. Nessa noite eu abri um parênteses para dizer: eu não sei como você chegou aqui, mas o milagre vai ser completo na sua vida. O milagre vai ser completo na sua vida. Se acredita, joga a mão no céu e dá um grito só para o diabo sair de Califórnia. Eu agradeço a Deus por esse milagre. Você vai chorar aqui essa noite. Quando eu olho o Salmo 84, eu lembro da minha história, eu lembro da minha vida, da minha terra de infância. É engraçado porque lendo e tentando estudar um pouquinho da palavra do Senhor, eu descobri que até os dias de hoje ninguém sabe ao certo quem escreveu o Salmo 84. José, o historiador, ele diz que
os escritos aqui apontam para Davi, porque Davi, quando ele fora perseguido por o seu filho, ele sofreu uma grande luta na sua vida e perseguição. Diz Joséfo que aponta para Davi. Outros dizem que foi Asaf que escreveu o Salmo 84. Se foi Asaf, se foi Davi, eu não sei, não tenho certeza. Eu sei que veio do coração de Deus, que é o seu coração essa palavra. Quando o salmista ele começa o Salmo 84, ele começa dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos. É interessante, porque ele continua dizendo, ele diz: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Quando ele está dizendo que a alma dele suspira e desfalece nos atos do Senhor, eu preciso te colocar e explicar o plano de fundo da história, para você entender o que o salmista estava falando. Ele estava falando de uma época, de um período, que fora levantado o grande templo, o templo de adoração. Que templo é esse? Chamado Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi construído, e para ser construído, 7 anos de milhares de trabalhadores, trazendo madeira, trazendo ouro, importando materiais de todo lado, para que fosse levantado o grande templo. 13 anos demorou-se para que fosse levantada a casa do grande rei Salomão. Mas quando diz a história, e o contexto nos dá base para pregar, diz a história que quando terminado o Templo de Salomão, Deus desceu dentro do templo. Asaf, que coordenava toda a música e estava até mesmo buscando e fazendo, atraindo a atenção de Deus para dentro daquela igreja. Asaf e os músicos estavam ali, a glória de Deus começou a se manifestar. Não diferente desse culto aqui em Califórnia, que o poder de Deus já está se manifestando. É bem verdade que alguém está desapercebido e não conseguiu entender o que Deus está falando aqui. Diferente de alguém que já está com os olhos lacrimejando e sabe, tem certeza que Deus te trouxe aqui, não foi para perder tempo, não foi para participar mais de um culto, mas foi para receber milagre na sua vida, foi para Deus mudar a tua história. Se acredita nessa verdade, só mais um grito de glória para o O templo de Salomão, diga comigo, o templo de Salomão. Esse templo fora construído, e quando construído, diz a história, e diz também o historiador Flávio Joséfo, que quando a Bíblia também fala acerca de uma grande promessa que o próprio Deus fez. Uma promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Então é para você que eu estou pregando essa manhã. Que promessa foi essa? A promessa que Deus falou foi que quando terminado, na entrada, no hall de entrada, pastor Denis Ribeiro, no hall de entrada, nos atos do templo, Deus ali fizeram uma grande promessa. Qual era a promessa? Se qualquer pessoa daquele país, daquela nação, se aproximasse do templo e se dobrasse os joelhos naquele lugar, poderia ser no templo, ou poderia ser no átrio, ou poderia ser no hall de entrada, aonde que a pessoa chegando ali, precisando de socorro, dobrasse os joelhos, Deus de uma forma imediata, instantaneamente ia mandar do céu socorro. Acredito que a maioria já entendeu, né? Deus vai mandar o socorro aqui, queira o diabo ou não, Deus vai mandar o socorro para nós. Diz a história, a Bíblia nos dá base para dizer, se fosse alguma causa acerca de fome, acerca de guerra ou acerca de perseguição, bastava a pessoa dobrar o joelho naquele lugar e invocar o Deus dos céus, e Deus certamente abria os céus e ali abençoava e dava vitória para aquela pessoa. Você hoje está aqui porque Deus está vendo o que você está passando. Deus, os olhos de Deus é como chama de fogo, e Ele tem visto o que você tem passado. Nessa noite eu quero pregar no tema dentro da minha casa. Deus dentro da minha casa. Esse tema parece estranho, não é? Mas é verdade. É bem assim, porque o salmista ele para e ele diz assim: o pardal encontrou casa, e até a andorinha encontrou ninho para os seus filhotes. E eu, Senhor, o que eu encontrei? Eu encontrei os seus altares, o altar de Deus. Eu vim aqui para dizer que o altar de Deus ainda é o lugar do conserto, o altar de Deus ainda é a aliança, o altar de Deus ainda é o melhor lugar para se estar. Quem quer o altar de Deus? Quem quer o altar de Deus? Levanta a mão para os caras e dá glória para
Ser líder de um ministério não é fácil, é muitas pauladas. Pregava de uma forma mais ou menos assim. Depois o Senhor foi me moldando e depois eu fiquei pregando assim muito paciente. Mas essa noite eu não consigo pregar diferente. Eu não consigo, eu tenho que usar, receber o fogo de Deus aqui. Quem está entendendo que está uma glória maravilhosa aqui? Deixa. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante porque o fogo de Deus, ele é maravilhoso, é impressionante, não é? Amém. Eu estou pregando sobre casa, sobre socorro. Aleluia. E eu vejo o apóstolo São Paulo em uma de suas viagens missionárias. A Bíblia diz que no meio da viagem, diga no meio da viagem. Querido, eu não sei se você sabe, mas o meio é lugar de decisão. Tem gente aqui para tomar decisão. Tem gente aqui precisando de tomar decisão. E Deus está dizendo, eu vou dar as diretrizes para a sua vida, eu vou te dar a direção certa. E você não vai perder tempo, não vai perder dinheiro, porque Deus vai entrar na sua causa. Deus vai surpreender a tua família. Deus vai surpreender a tua parentela. Porque a decisão não é sua, a decisão é de Deus. Paulo, no meio da viagem, o navio, o vendaval era tão forte, começa a despedaçar o navio. Paulo reúne seus companheiros e alguém está aí apavorado, o marinheiro está em desespero. De repente alguém se aproxima e diz assim, o que vai acontecer? Aí Paulo diz assim, olha, Deus falou comigo. Sabe a diferença? Sabe a diferença de você e uma pessoa do mundo? Sabe a diferença de um crente, de um cristão? Quando eu digo crente, é aquele que crê em Deus. Quem me entende? Sabe a diferença da gente, uma pessoa ímpio? Nós passamos as mesmas lutas que eles. Nós passamos as mesmas provações, é verdade. Mas no meio da provação a gente tem um amigo de verdade. No meio do vendaval a gente tem um para confiar. Quem tem um para confiar? Paulo estava no meio daquela viagem. De repente a Bíblia diz que Deus, o anjo de Deus falou com Paulo. Paulo, o navio vai espedaçar. Mas fica tranquilo que não vai morrer ninguém. Eu vou salvar todos aí, viu? É bem verdade que algumas coisas na nossa vida só dá certo depois que o nosso meio de transporte se espedaça. O navio acabou, não sobrou nada. Mas disse que uma ilhazinha, uma ilhota, um lugarzinho pequeno, aonde eles procuraram refúgio. Ninguém dava nada para aquela ilha. Ninguém dava nada, a ilha era tão pequena. E ninguém valorizava. Mas foi a ilha pequena que socorreu Paulo e os seus companheiros. Você não entendeu? Você não entendeu? Eu estou pregando para alguém que está passando um vento. O vento tem sido tão contrário na sua vida e dentro da sua casa. Mas fica firme, irmã. Fica firme, ninguém te valoriza. Todo mundo olha para você como uma ilha pequena. Fica tranquilo. É essa ilha pequena, esse lugarzinho aí que Deus vai surpreender muita gente. Você acredita nessa palavra? Você confia nessa palavra? Diga glória a Deus. Tem adoração aqui? Eu vou esperar você adorar, depois eu continuo. Suas lágrimas não caem no chão. Você pode estar enfrentando um vendaval, um deserto, mas a sua lágrima Deus está mandando hoje para colher. Sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante que Paulo precisa do socorro, mas ele está muito longe da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus era no templo, no átrio, no templo de Salomão, e Paulo não está no templo. Paulo está no meio de um mar, está em mar aberto, e o vendaval está forte.
mas ele estando longe do átrio, ele clama e o socorro vem. Precisa aplicar a palavra. Alguém está aqui dizendo assim: meu marido se desviou, está longe de Deus. O meu filho se desviou e está longe. O meu irmão está no vício das drogas, está longe. Eu tenho a palavra de Deus para você essa noite. Pode estar longe, mas o nosso Deus vai voltar aqui. Através da sua vida vai alcançar o de perto, mas vai alcançar o de longe. Deus vai restaurar esse namoro. Deus vai restaurar esse casamento. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está operando aqui nessa noite. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Não sei se eu prego hoje. Não sei se eu prego, mas eu vou entregar o recado. Escuta. Ele está bem longe, mas a ilhazinha consegue dar um refúgio para eles. Consegue imaginar isso? A Bíblia diz que daqui a pouco eles estão ali naquela ilha espedaçada. Alguém acende uma fogueira. Acende o quê? Não ouvi, vai fora. Acende uma fogueira. Sabe o que aparece? Uma cobra, uma serpente. É terrível, né? Porque a fogueira acesa, presta atenção na revelação. Às vezes a gente está sendo enganado, está sendo ludibriado por tanta coisa, mas quando você acende a fogueira, você consegue ver a serpente. A cobra às vezes está do lado de você, você não consegue ver. Quer ver a cobra? Acende o fogo de Deus que você vai ver. Se tem uma coisa que a cobra não consegue resistir ao fogo de Deus. E aqui tem fogo de Deus. Cristo para as nações e missões tem fogo de Deus, viu? Tem fogo de Deus nessa igreja, tem fogo de Deus nesse altar. Quer aumentar o fogo? Levanta a mão para o céu aí e dá um grito de glória para Jesus. Quem está gostando? Essa mensagem vai salvar almas. Deus está falando comigo. Às vezes tem pessoas perto da gente, está perto da gente, e a gente sofre perseguição por causa disso, que está perto agora. A maior perseguição do ministério de Jesus, nos 3 anos e meio que Jesus pregou, não foi de quem estava lá no mundo fora. As maiores perseguições que Jesus enfrentou foi por causa dos fariseus, escribas, que andavam junto com ele para lá e para cá. Chamaram o nosso Cristo de Beelzebul. Eu fui pesquisar na Bíblia e descobri que Beelzebul é o maioral dos demônios. Chamaram o nosso Cristo de demônio. O que seria de mim, tão pequenininho pregador? O que seria de nós, hein, pastores? Mas graças a Deus que quando o fogo vem, a cobra morre. Quando o fogo acende, a cobra morre. A cobra da perseguição em cima dessa igreja vai ter que correr, vai recuar para o quinto dos infernos, porque esse ministério tem fogo. Aqui tem fogo, e quem acredita que a cobra vai morrer, adora o nome bendito do Jesus. Sinto que Deus está nesse lugar. Quem precisou de socorro? Eliseu precisou de socorro, veio. Quando Elias for arrebatado, quem precisou de socorro? Elias. Quando que Elias precisou de socorro? Quando ele subiu o monte Carmelo, tinha mais de 700 profetas de Baal, profetas falidos, profetas caídos. E de repente o homem de Deus, ele diz: prepara a lenha, prepara a água. Você conhece a história, eu ganho tempo. Mata um novilho cevado, coloca isso sobre o holocausto. E diz a Bíblia Sagrada que quando aqueles profetas caídos oravam, rezavam, buscavam, eu não sei o que eles faziam.
Eu sei que de manhã até meio-dia nada tinha acontecido. Mas quando Elias, o homem de Deus, ele invoca o socorro, ele dobra os joelhos, o fogo de Deus desce com o som. Olha, na Bíblia eu vejo uma mulher chamada Ana. Ana, ela ia para a igreja, para o templo. E ela, quando ia para a igreja, buscava um milagre. Tinha uma rival que provocava todos os dias no café da manhã. Uma moça, senhora, jovem senhora chamada Penina, irritava ela todas as manhãs. Mas Ana não cedia aquelas provocações. Ana não cedia aquelas irritações e ela ia para o templo do Senhor. Ela se aproximava do altar de Deus. Diz a Bíblia que um dia Ana chega tão triste na igreja, parecendo o meu coração, parecendo o seu. Ela chega na igreja tão triste. O sacerdote da igreja, o pastor, que deveria colocar a mão sobre a cabeça dela e fazer uma oração e dizer: Ana, o que você precisa? Precisa de uma visita na sua casa? Precisa que eu faça um propósito de fé? O sacerdote que deveria ajudar, sabe o que ele faz? Ele olha no rosto de Ana e diz assim: Ana, a essa hora da manhã estás embriagada? Tomou vinho, mulher? Ela disse: não, meu senhor. Não, meu pastor, a sua serva não está embriagada de vinho. É a luta que eu venho passando, está muito grande. Mas eu vim no templo buscar o meu milagre. Eu vim na igreja buscar o meu milagre. Eu vim buscar o meu milagre. Eu vim buscar o meu milagre. Só quem vem buscar o milagre, deixa eu ver, levanta a mão. Só quem vem buscar o milagre, só quem vem buscar o milagre. Eu profetizo que o seu milagre vai chegar. Eu profetizo que o seu milagre vai chegar no casamento, vai chegar na vida financeira. O seu milagre já está pronto no céu. Então, em nome de Jesus, fecha a tua mão e receba, porque eu profetizo em nome de Jesus. Diga assim comigo: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho. Legal, interessante, né? Até o pardal, passarinho. A Bíblia diz que os passarinhos que não trabalham, que não ajuntam em celeiros, eles não passam fome, porque Deus é tão perfeito que cuida dos passarinhos, dos animais. Se o passarinho, se até o pardal encontrou casa, imagine você que é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para os seus filhotes. Sabe o que Deus colocou no meu coração ontem quando eu pregava na vigília? Que a sua casa, a nossa casa, exatamente quando você entra dentro da sua casa, que o diabo se aproveita de toda a situação para manipular, para destruir os teus sonhos, para destruir os teus objetivos. É dentro da nossa casa, é dentro da sua casa que o diabo aproveita. Porque eu vou te explicar. Porque dentro da sua casa você está desarmada. Você trabalha o dia inteiro, tem as suas programações, visita, estuda, eu não sei. Você tem a sua vida, a sua correria. Mas quando você pensa: eu vou para casa, então você desarma, o teu espírito desarma. E você diz: em casa é o lugar que eu vou abraçar minha mãe, que eu vou ver meu pai. Em casa é o lugar que eu vou encontrar com a minha esposa, com meu marido. Em casa é o lugar do meu aconchego. Em casa é o lugar do meu refúgio. Em casa é o lugarzinho que eu me sinto bem, que eu me sinto em paz. E talvez você não saiba, eu estou apenas lembrando. Exatamente quando você entra dentro da sua casa, o diabo, com o seu jeito diabólico para destruir os sonhos, ele usa uma pessoa que está perto de você. Ele usa alguém que está próximo de você. É uma palavra que derruba, uma palavra que mata. Queridos, é tão sério isso. Eu estava orando esses dias e voltei para casa do monte. Chegando em casa, fui para o banheiro tomar uma ducha. Quando eu entrei no banheiro, uma espécie de nuvem, uma espécie de
de fumaça, e não era fumaça do chuveiro, viu? Só para que fique claro. Uma espécie de fumaça, como parecida com aquela que sai quando está num dia de frio. Envolveu dentro do banheiro. E de repente o Espírito do Senhor falou no meu coração: filho meu, vês? E eu ouvi, senti aquela palavra. E quando eu abri os olhos, eu vi um homem à minha frente. E esse homem estava com o seu corpo todo ferido por bala de revólver calibre 38. É como tiros que tinha atingido o corpo desse homem. E pela última vez, eu via como se uma bala disparasse um projétil exatamente no coração. E aquela imagem de homem caía como morto. E eu falei: Senhor, eu não entendi. A gente tem dificuldade para entender as coisas de Deus. 18 anos convertido, 12 que estou como pastor de igreja, mas até hoje eu confesso para a igreja que eu tenho muita dificuldade de entender as revelações de Deus. Tem coisas que é muito forte. E essas aconteceu agora, de quinta para sexta-feira. E eu olhando aquilo dentro daquele banheiro, eu disse: Senhor, eu não estou entendendo. E o Senhor ministrou no meu coração e disse: você imagina, filho meu, se cada palavra que sai da boca de um homem, quando está brigando com a mulher, fosse como uma bala de revólver? Você imagina se cada palavra que sai quando um casal está brigando, se for um projétil de arma de fogo? Foi isso que eu imaginei, que ia cair um peso, um silêncio na igreja. É isso mesmo, para você refletir. A maior parte dos seus sonhos são destruídos por palavras. Palavras que o diabo usa, toma alguém e fala, machuca, magoa lá no íntimo do seu ser. E aí você fica caída, você fica prostrado, demora a se levantar. Mas graças a Deus que eu li na Bíblia e aprendi que se o justo cair uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, das sete o Senhor levanta ele, coloca em pé para cumprir a promessa na vida dele. O Senhor te trouxe aqui, foi para te levantar. Eu não sei quem te ofendeu, eu não sei quem te machucou, eu não sei quem o diabo usou para ofender, para acabar com teus sonhos, mas Deus está descendo aqui para dizer para você: eu vou usar a minha palavra para te colocar na posição do teu milagre. Você acredita nessa palavra? Diga glória a Deus. Pardal encontrou casa e andorinha menina. Salmista Davi, no Salmo 91, ele diz: Deus, livra-me do laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro? Era uma antiga armadilha usada exatamente de crina, feita de crina de animal. Era tirado a crina do animal, o laço era feito e colocado nos ninhos dos passarinhos. Quando os passarinhos colocavam os pés dentro daquele laço e se moviam para lá e para cá, se prendia. E ele ficava se debatendo e ficava amarrado ali. O diabo tenta te matar, não é quando você está no supermercado. O diabo tenta destruir teus sonhos, não é quando você está trabalhando com a sua mente ocupada. O diabo tenta acabar com você e com os seus projetos, é quando você está dentro da sua casa, é quando você está reunido com a sua família. Mas em nome de Jesus, os projetos do diabo vai ser frustrado nessa noite, vai ser quebrado o laço do diabo contra a sua vida, contra a sua parentela. E aquela promessa que Deus te fez há 1, 2, 3, 5 anos atrás, fica em pé na posição de receber o seu milagre, porque essa promessa antiga ainda vai acontecer, ainda vai se cumprir na tua vida. Deus está me dizendo aqui que tem pessoas que já tinham desistido de tudo, já tinha desistido do teu sonho, já tinha desistido do projeto. Não adianta mais insistir nesse relacionamento. Por que não vai insistir? Quem está abençoando é Deus, quem está unindo
acredito. Eu vim para falar de um Deus que faz milagres. Sabe por que o salmista ele fala que o coração dele desfalece? Quando ele entra no átrio do Senhor, porque ele sabe, ele sabia que o templo é lugar de restauração. Ele conhecia com profundidade a promessa de Deus. E Deus, quando promete, é diferente do homem, viu? Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus não é o teu patrão, teu ex-patrão que contou um monte de mentira, fez um monte de promessa e não se cumpriu. Mas Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Se Deus diz que você vai pregar em todo o país, pode se preparar, pode comprar a melhor Bíblia, porque tu vai pregar em toda a nação. Se Deus falou que você vai cantar, que você vai subir nos altares para glorificar o nome dEle, isso também vai acontecer. Quem usou o profeta foi Deus, quem falou foi Deus, e o diabo que sai da frente, porque eu profetizo isso na sua vida essa noite. Olha o que acontece. O salmista sabe, pastor Deus, ele sabe que quando alguém invocar a promessa de Deus, nos atos, no hall de entrada, ou dentro do altar, ou em cima do altar, é só invocar a promessa. 3 tipos de coisas que Deus havia, eu quero enfatizar isso aqui. Se alguém chegasse ali passando fome e precisasse desse socorro, Deus imediatamente dava o socorro. Se alguém tivesse passando perseguição, seja familiar, seja religiosa, e chegasse ali e invocasse a promessa, Deus socorria na hora. Se alguém chegasse ali porque o país estava em guerra e dobrasse os joelhos e invocava Deus, Deus dava a solução. Aleluia! Eu não sei qual é a causa. Qual dessas 3 causas está na sua vida? Eu não sei se você está no culto adorando a Deus, mas só você e Deus sabe como está seu coração. Você está dando glória, está enaltecendo, glorificando a Jesus, mas só você e Deus sabe como está na sua casa. Só você e Deus sabe como está dentro da sua casa. Só você e Deus sabe como está o teu relacionamento. Só você e Deus sabe como está difícil suportar. Mas eu trago a boa notícia nessa noite. A promessa é válida para você hoje. A promessa vale para mim, vale para você. Tem um monte de gente correndo para lá, as televisões anunciando, um monte de bobo correndo atrás de um tal de tocha olímpica. Eu não vim atrás de tocha olímpica, eu vim atrás de Jesus. Você veio atrás de Jesus, então levanta a sua mão para o céu e adora esse Deus que é poderoso aí. Vai lá. Vou falar em tocha olímpica, escuta isso. Meu filhinho mais velho, o Juninho, chegou em casa e escreveu um rabisco onde tem um lugar onde a gente coloca a chave do carro, e ele foi pendurou aquilo ali. Aí eu falei, filho, para que isso? Ele falou, para me lembrar. Eu falei, do que, filho? Ele disse, pai, é que hoje na minha escola foi um rapaz, ele foi no colégio porque ele foi escolhido daqui da nossa cidade, ele foi escolhido para carregar a tocha olímpica. Aí eu falei, filho, e daí? Aí ele disse, pai, eu queria te falar, porque ele falou um negócio que eu acho que você vai poder usar na tua pregação. Aí eu disse, filho, o que ele falou? Pai, ele falou que para ele poder colocar, para ele poder carregar a tocha olímpica, chamaram ele numa sala e fizeram um monte de perguntas para ele, disseram que ele tinha sido escolhido, mas ele só poderia carregar a tocha olímpica se ele aceitasse colocar um chip. E disse que ele entrou dentro daquela sala e ele aceitou colocar o chip. E ele dizendo para as crianças, dizendo, olha, está aqui, exatamente em cima da mão.
foram implantados embaixo da pele aquele chip. Diz o Juninho que quando ele aperta assim, o chip salta, que dá para ver. E ele começou a dar uma palestra para as crianças dizendo assim: olha, esse chip eu coloquei, mas não me arrependo. E as crianças da 7ª série, um tanto quanto esperto, e perguntaram para ele: por que você não se arrepende? Aí ele disse: porque desde que eu coloquei esse chip na minha mão, muita coisa mudou na minha vida. Disse que um garoto levantou e falou assim: mas você sabe que isso aí é a marca da besta? Você sabe que você vai para o inferno? Ele disse: eu sei, mas isso aqui é uma coisa boa e eu vou aproveitar. Diz que a professora se levantou em defesa desse cidadão e disse: meninos, isso aqui é modernidade, isso aqui é a tecnologia. Quer dizer que agora, aquilo que meu avô pregava 30 anos atrás nos altares da igreja, dizendo: vai chegar um tempo que quem não tiver a marca, a perseguição da igreja vai ser tão grande, tão terrível, não vai poder comprar, não vai poder vender, vai ter que se esconder e se embrenhar no meio dos mais queridos. Nós já estamos vivendo isso. Mas eu me lembro também, Apocalipse me dá base para pregar isso. E eu me lembro que meu velho avô, ele dizia assim: mas quando chegar esse tempo, fica sabendo também que está muito perto da volta de Jesus Cristo. Quem ainda espera a volta de Jesus Cristo? Quem ainda espera a volta de Cristo Jesus? Eu fiquei estarrecido com aquela notícia. Imagine vocês, toda a sala, os garotos eufóricos, ouvindo aquele cidadão falar que é uma coisa boa. Ele disse: eu coloquei esse chip aqui de graça, mas se alguém quiser colocar a partir de hoje, tem que pagar R$300. E daqui uns dias vai bater na porta da nossa casa como sendo obrigatório. E o pior, pastor Décio, é que muitos dos nossos líderes vão ceder a isso e vai dizer: ah, é tecnologia, uma coisa boa. Mas eu ainda fico com o altar de Deus, eu ainda fico com a palavra de Deus, eu ainda fico com a presença de Deus. Pode vir a perseguição, como já estamos sofrendo, enfrentando, mas no meio da perseguição Deus dá graça, no meio da perseguição Deus levanta, no meio da perseguição Deus te defende, no meio da perseguição Deus vai mandar o socorro. Quem acredita no socorro de Deus, quem ainda acredita no socorro de Deus, adore Ele. Deus está aqui. Eu não sei, mas a glória está tão forte aqui nessa igreja. A unção está tão grande aqui. Deus está soprando no meu coração e está dizendo para 3 pessoas: a perseguição está tão grande, que você tem chorado. Você já pensou em desistir da sua vida, você pensou em dar um cabo da sua vida, mas eu venho e falo como profeta de Deus nessa noite: quem vai desistir é o diabo, porque Deus está te dando livramento. Deus quer que você caminhe, Deus quer que você evangelize, Deus quer que você prega, Deus quer que você seja um canal de Deus, da mão de Deus. Eu sinto que Ele está aqui. Eu sinto que Ele está aqui. Se você puder, se coloque em pé um pouquinho, vai. Se puder colocar, coloque-se em pé. E coloque a mão no teu coração. E olhe para cá, por favor, olha aqui. O pardal encontrou? O pardal encontrou? E a andorinha? Escute. Dentro da sua casa, sem que você perceba, sem que você consiga notar, as maiores arapucas, armadilhas têm sido feitas. Uma palavra de um parente, alguém de sangue do teu sangue, que joga aquilo em cima de você como uma maldição. Sabe como começa? Sabe como é que o mundo fala mal da nossa igreja? Sabe como que o ímpio fala mal do evangelho? Não começa no ímpio,
Começa dentro da igreja. Começa do irmão que dá a paz do Senhor. Começa do irmão que bate na costa. Ô pastor Denis, ora por mim. Mas eu sou profeta de Deus nessa noite. Eu vou dizer o recado de Deus aqui. Eu não sei para quem Deus está falando agora. Eu tenho certeza que Deus está mudando o rumo, a história de alguém aqui nessa noite. Quem está entendendo? É dentro de casa. É dentro da nossa casa. E quando eu falo casa, eu falo de coração. Quando eu falo tabernáculo, eu falo casa de Deus. Mas nós sabemos que a igreja, o tabernáculo de Deus, é muito mais do que 4 paredes. Porque o altar de Deus, a casa de Deus, somos nós. É você. Você é o altar de Deus. Você não entendeu? É forte isso. Eu quero repetir. Você ainda é o altar de Deus. Bispo, mas levantaram a calúnia em cima de mim, estão me perseguindo, tentando acabar comigo, não interessa. Você é o altar de Deus. É por isso que estão tentando te derrubar, porque o altar de Deus tem fogo. Tentaram apagar esse fogo com a calúnia, não conseguiram. Tentaram apagar o fogo com a mentira, não conseguiram. Sabe por quê? Porque esse altar é de Deus, e Deus está descendo no altar aqui essa noite para levantar jovens, para levantar homens, para levantar mulheres que não vai ter medo de pregar, não vai ficar com medo de evangelizar, mas vai permitir ser o canal de Deus. Aonde está esse jovem? Aonde está esse homem? Aonde está essa mulher de Deus? Levanta a sua mão direita para o céu, levanta a mão esquerda para o céu e diga assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, nessa noite eu recebo a unção sobre o altar de Deus. Bate no peito e diga: eu sou. Mais forte: eu sou o altar de Deus. Estenda a mão em direção à tua casa, por favor. Bispo direto do céu, nem sei onde é a minha casa, fica tranquilo. O anjo não vai errar o endereço não. Se você esqueceu o rumo da casa, o anjo vai acertar o endereço para colocar provisão financeira, para abrir a porta que estava fechada. Hoje é noite de milagre.